Bem, a ideia que eu Uhum, tive, né, de fazer esse sarau da Ana foi um pouco para falar sobre os motivadores que me levaram a escrever esse livro, né, e como foi todo esse uhum. processo criativo. Antes de eu contar um pouco sobre isso e responder perguntas de curiosidade que vocês possam ter, eu vou colocar um pequeno clipe aqui que eu fiz como sendo o ponto de partida, assim, né? Quais foram as inspirações que me levaram a começar a escrever, e a partir daí, hoje, né, em 2025, ter essa coletânea de textos que eu escrevo desde 2022 para essa história ter nascido. Que é um vídeo, né, que eu tenho, na verdade são vários vídeos, eu fui juntando para poder mostrar como que todas essas viagens que eu fiz desde 2022 até o ano passado, né, 2024, foram importantes para construir uma memória afetiva e passar por experiências que me fizeram construir a história de Ana, né. A história de Ana, ela se esbarra muito com a minha história, mas eu quis criar essa personagem para poder ter a liberdade de falar e fazer coisas que talvez eu, Natália, tivesse um pouco de vergonha ou não quisesse me expor, né. Então foi muito interessante esse processo, porque ele foi muito natural. Eu tenho, tá até aqui na minha frente, né, uma psicografia que eu recebi aí em Itaipu, até, quando eu morava aí com a minha mãe, eu frequentava um centro espírita, que fica ali na Avenida Central, ali perto da casa de vocês lá onde minha mãe morava, né. E aí veio uma psicografia, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 27 para 28 anos, não me lembro, e aí saíram algumas palavras sobre os meus processos naquele momento. Naquela época eu sentia muita vontade, assim, de me casar, de ter filhos,
construir uma família, e eu não entendia muito bem as dificuldades que eu tinha em relação a relacionamentos e tudo, e aí a psicografia foi muito direta para mim, dizendo que eu tinha muita coisa para fazer em relação a auto-amor, a poder pessoal, até mesmo a entender o meu papel aqui antes de ingressar numa jornada de família, né? E eu não entendi aquilo, fiquei com raiva e tal, e hoje faz todo sentido. E essa psicografia veio assinada como Ana, né? E ela tem essa, porque tá difícil de eu mostrar por causa do fundo, né? Mas é uma flor, tá vendo? Um buquê, e aqui do lado a pessoa, enfim, a entidade, né? A que psicografou o espírito, ele assinou Ana. E eu tenho isso, botei nesse quadro aqui, já tem um tempão e tal. E aí, quando eu resolvi pensar num nome de uma personagem, eu não tive dúvida. Falei, não, vai ser Ana, e sempre foi Ana, né? Então, assim, essa é uma curiosidade interessante também, que depois que eu comecei a construir tudo, que eu lembrei, eu falei, nossa, até essas coisas têm relação, né? E essa música eu peguei até como pano de fundo, né, que é do Coldplay, que fala para viver a vida, e, e eu achei interessante porque eu lendo a letra, né, há pouco tempo, eu tive uns insights, assim, vou colocar aqui de novo, tá aqui, ó, que fala sobre uma pessoa que tinha um comportamento, né, ou seja, alguém que dominava o mundo, que se via rodeado de pessoas que conseguia efetivamente ter poder, provavelmente dominar e apontar o que os outros deveriam fazer, e que em um determinado momento acorda e começa a se ver sozinho. Eu entendo como numa posição de mais humildade, de enxergar a vida por um outro ângulo, né? E aí a música ela vai falando sobre isso. Em um momento você está no alto, em outros momentos você está no baixo, né? E você precisa entender quais as lições você deve tirar disso tudo para poder efetivamente crescer. Ele fala que o velho rei estar morto é como se ele estivesse revivendo num outro papel, né? Eu achei interessante porque eu consigo perceber de alguma forma, né, esse movimento acontecendo comigo, assim, né? Nesses últimos anos, eu me enxergo realmente muito diferente de quem eu era há pouco tempo atrás, né? Uma diferença que às vezes eu até paro para tentar me reconhecer, assim, eu fico, nossa, será que eu realmente faria dessa forma se fosse a Natália de 5 anos atrás? Provavelmente não, né? E eu lembro como as coisas elas eram mais difíceis, assim, é tudo a ferro e fogo, tudo tinha muita energia, tudo muito mais fluido, né? Hoje é tudo muito mais fácil de lidar, né? Então, ele diz aqui na música que as pessoas esperam pela cabeça dele, né? Esperam pelo fracasso, mas ele entende que ele não é mais aquele rei, né? Quem realmente ele é agora, né? Então, acho que esse entendimento de quem somos, ele está sempre na minha vida, assim, estou sempre tentando entender quem eu sou hoje, o que está acontecendo, o que eu posso fazer de melhor e por que eu estou me posicionando de uma forma ou de outra, né? Sim, Ana, ela traz um pouco dessas mudanças, assim, né? No livro, você vai ver que a gente começa falando dela, lembrando dessa viagem principal que ela fez no mundo, para o mundo, né, que foi a viagem em 2022 para a Escócia. Ela lembra dessa viagem como sendo um gancho para que ela tenha um despertar, assim, uma autodescoberta de quem ela era, a força que ela tinha, a capacidade de estar ali viajando para o exterior sozinha, sem dominar a língua, e fazendo todos os movimentos que ela acreditava que faziam sentido, né? E aí ela vai contando isso no decorrer do livro e vai vendo como algumas situações invisíveis, que ela fala sempre, né? Estou me conectando com o invisível. Esse invisível nada mais é do que a espiritualidade que a acompanha, né? E também os seus processos de expansão de consciência, porque aí ela começa a perceber que ela tem uma determinada mediunidade, uma capacidade de sentir e perceber o que ela não vê com os olhos físicos, e ela cada vez mais vai obedecendo o coração, né? Ela vai sentindo e vai seguindo essa intuição,
e a resposta desse invisível, e ela começa a crescer, né? Aí fala dos projetos que ela começa a fazer, dos movimentos de trabalho espiritual que ela vai desenvolvendo em parceria ali, com os seus próprios terapeutas, e vai falando um pouco de como ela organiza a vida entre 2 empregos, né? Isso também é muito interessante, né? E ela vai aos poucos mostrando as dificuldades que ela encontrou nesse processo de crescimento pessoal. Ele é isso, é uma coletânea de textos que eu fui escrevendo desde 2022, a partir das situações que eu ia vivenciando, né? E aí isso tem a ver com os projetos que eu construí na internet, o canal que eu criei, as coisas que foram surgindo como intuição, tipo fazer ativação energética nas crianças, fazer movimentos de ativação energética em grupo, onde a gente criou lá o Conexão com o Divino, que até hoje já está aí há 1 ano no ar, né? Que até hoje a gente faz uma vez ao mês. Já tem 1 ano? Já tem 1 ano. Cara, passa muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Projetos um pouco mais leves, assim, divertidos, como o tarô dos gatos, que eu jogava cartas, como o próprio tarô da Rita Lee, que eu fico cantando as músicas dela e falo sobre os arcanos maiores. Então, todos esses movimentos, eles foram sendo descobertos por mim, assim, eu fui entendendo que isso podia, de alguma maneira, tocar as pessoas, mas, principalmente, eu fazia por mim. Na verdade, eu faço por mim. É como se fosse uma maneira de me expressar, né? É como se fosse, não, é uma maneira de me expressar fora de uma rotina que eu tenho que não é essa, né? Tão artística, de tanta expressão de alma, né? E aí eu fico vendo como, de certa maneira, o livro traz também essa linguagem ali. De alguma forma, ele vai tocar as pessoas e fazer com que elas entendam que há alguma coisa além do que a gente pode ver com os olhos físicos, e eu falo isso sem dogma. Eu, tipo, só conto uma história, e se você não conseguir ainda capturar a mensagem com um olhar de consciência expandida no sentido da espiritualidade, você vai achar que é algo imaginado, porque as pessoas podem abusar da imaginação mesmo, entendeu? E ver essa história por esse lado, assim. Eu tenho ouvido muitas coisas legais, eu tenho ouvido essa questão de, caramba, como a linguagem é fácil, como o livro é fluido, é rápido de ler, como você traz questões espirituais sem trazer dogmas. Já escutei também sobre o fato das pessoas estarem se identificando com quem eu sou, e tá dizendo, nossa, acontece comigo, caramba, o que é isso? Me explica. Você está indo de acordo com a sua capacidade de entendimento, né? E está buscando por você. Isso é muito legal, eu acho que isso já é estar fazendo algo, né? Eu acho que esse movimento ele já é muito importante. Ler sobre isso, você já vai sendo tratado, movimentos vão acontecendo e chavinhas vão virando para você conseguir perceber as coisas de outro jeito.